O ano era 1847. Na poeirenta cidade de Millfield, no território do Arizona, onde o vento do deserto carregava sussurros de sonhos despedaçados e almas perdidas, uma jovem chamada Evangeline jamais sentira o calor de um abraço humano. Em seus 23 anos de vida, ninguém nunca a envolveu nos braços, nunca sentiu um coração batendo junto ao seu peito. Para os moradores da cidade, ela era a moça estranha que vivia sozinha na velha cabana perto do riacho. Aquela cujos olhos guardavam segredos mais sombrios que o céu à meia-noite. Mas o que ninguém sabia era que naquela noite tudo mudaria com a chegada de um viúvo misterioso, montado a cavalo, trazendo consigo uma dor tão pesada quanto a dela. E no silêncio desse homem, Evangeline descobriria o verdadeiro significado de viver. Antes de começarmos, queremos convidar você a assistir a essa história com atenção e, ao final, deixar sua nota de 0 a 10 nos comentários. Sua opinião é muito importante para que possamos entender quais histórias você mais gosta e, assim, criar conteúdos ainda melhores para você. Evangeline Rose estava de pé junto à janela rachada de sua pequena cabana, observando o sol pintar o deserto do Arizona com tons de âmbar e ouro. O ano de 1847 tinha sido difícil para todos em Millfield, mas talvez ninguém tenha sofrido tanto quanto ela. Aos 23 anos, Evangeline possuía uma beleza capaz de fazer qualquer homem parar no meio do caminho. Ainda assim, ninguém jamais ousou se aproximar o suficiente para descobrir a doçura escondida sob sua aparência reservada. Seus cabelos negros como a noite caíam em ondas suaves sobre os ombros, e seus olhos verdes guardavam uma dor profunda demais para ser dita em palavras. Ela vivia sozinha há 7 anos, desde que perdeu o pai em um acidente na mina e a mãe para a febre no inverno seguinte. Os moradores de Millfield mantinham distância, não por crueldade, mas por respeito ao desejo evidente de Evangeline por solidão. A cabana onde morava ficava nos arredores da cidade, perto do Willow Creek. Era uma construção simples, erguida pelas mãos do próprio pai, com um pequeno jardim onde ela cultivava legumes e ervas. Evangeline ganhava a vida costurando roupas para as mulheres da cidade e, de vez em quando, ajudava o doutor Henderson quando alguém precisava de cuidados de enfermagem. Suas mãos eram habilidosas, seu toque era gentil, mas nunca tinham servido para abraçar outra alma. Todas as manhãs, Evangeline acordava antes do amanhecer para cuidar do jardim. Regava os tomates, arrancava as ervas daninhas ao redor das cenouras e colhia as ervas frescas que usava para cozinhar e preparar remédios. Esse ritual matinal lhe dava propósito, mas também reforçava a solidão que sentia. Não havia ninguém para dividir o café da manhã, ninguém para comentar sobre o quanto os feijões estavam crescendo, ninguém para abraçá-la quando as tempestades do deserto chegavam com trovões e relâmpagos, assustadores. Os moradores de Millfield eram gentis, à sua maneira. Dona Abernathy, dona da loja de secos e molhados, sempre guardava os melhores tecidos para os projetos de costura de Evangeline. O jovem Timothy Fletcher tirava o chapéu respeitosamente sempre que a via na rua principal coberta de poeira. Até o reverendo Morrison a incluía em suas orações todos os domingos, mesmo que ela raramente fosse à igreja. Mas gentileza à distância era diferente de uma verdadeira conexão. E Evangeline aprendeu a conviver com a dor silenciosa da solidão, que nunca a deixava completamente. Ela tentava se lembrar de como era ser abraçada. Às vezes, tarde da noite, Evangeline fechava os olhos e tentava se lembrar dos braços da mãe, de quando era muito pequena, mas as lembranças eram como fumaça, desaparecendo assim que ela tentava segurá-las. Seu pai fora um bom homem, mas não era de demonstrar afeto. Ele mostrava seu amor através do trabalho duro e do sustento, não com abraços ou toques carinhosos. Quando o sol subiu mais alto no céu da manhã, Evangeline se preparou para mais um dia, igual a tantos outros. Iria trabalhar no novo vestido da Sra. Patterson, cuidar do jardim,
Talvez ir até a cidade buscar mantimentos se fosse necessário. Era uma vida previsível, segura em sua rotina, mas vazia em sua solidão. No entanto, havia algo diferente naquela manhã. O ar parecia vibrar com possibilidades. Evangelene não saberia explicar o motivo, mas sentia uma inquietação incomum, como se algo importante estivesse prestes a acontecer. Tentou afastar essa sensação enquanto trançava os cabelos e se preparava para o dia. Mal sabia ela que, ao cair da noite, seu mundo mudaria para sempre com a chegada de um estranho cujo coração carregava feridas tão profundas quanto as dela. O som de cascos de cavalo sobre a terra dura rompeu o silêncio do entardecer, enquanto Evangelene sentava-se na pequena varanda, remendando um rasgo em um de seus vestidos. O cavaleiro surgiu através da poeira e da luz que se apagava como uma figura saída de um sonho. Alto, de ombros largos, montado em um magnífico garanhão negro. Mesmo à distância, era possível ver o peso da tristeza na forma como ele se movia, nos ombros que pareciam carregar um fardo invisível. O estranho conduziu o cavalo até o riacho ao lado da propriedade, desmontando com a graça de quem passou a vida inteira na sela. Devia ter por volta de 30 e poucos anos, cabelos escuros tocando a gola da camisa e um rosto marcado tanto pela força quanto pela tristeza profunda. Suas roupas eram bem feitas, mas gastas pela viagem, sugerindo que ele vinha cavalgando há muitos dias. Sem dizer uma palavra, deixou o cavalo beber da água enquanto enchia seu cantil. Evangelene não conseguia desviar o olhar, embora tentasse parecer ocupada com sua costura. Havia algo no silêncio daquele homem que a atraía, algo em seus movimentos cuidadosos e deliberados que sugeria que ele carregava mais do que apenas suprimentos nas alforjas. Quando finalmente levantou o rosto e seus olhares se encontraram, Evangelene sentiu algo mudar dentro do peito. Os olhos dele eram da cor de nuvens de tempestade, cinzentos e profundos, e neles havia uma dor que ela reconheceu, pois era a mesma que habitava seu próprio coração. Por um longo momento, nenhum dos dois disse nada. O único som era o murmúrio suave do riacho e o resfolegar tranquilo do cavalo. "Boa noite, senhorita", disse ele finalmente, a voz baixa e rouca, como se não fosse usada há muito tempo. Tocou a aba do chapéu em sinal de respeito. "Boa noite", respondeu Evangelene, a voz tão suave que mal passava de um sussurro. Ela não estava acostumada a conversar com estranhos, especialmente homens que a olhavam com tamanha intensidade. O homem lançou um olhar para o sol poente e depois voltou-se para ela. "Por acaso a senhorita sabe se há algum lugar na cidade onde um homem possa passar a noite?" Evangelene pensou por um instante. A única pensão da cidade havia fechado no ano anterior, quando o velho senhor Henley faleceu, e a estalagem mais próxima ficava a 2 dias de viagem em direção a Phoenix. "Não há mais pensão", respondeu ela. "Quem precisa de um lugar para dormir geralmente acaba ficando no estábulo, se o Morton não se importar." O estranho assentiu, aceitando a informação sem reclamar. Começou a juntar as rédeas do cavalo, preparando-se para seguir em direção à cidade. Mas algo fez Evangelene falar novamente. "Tem um pequeno celeiro atrás da minha cabana", ouviu-se dizendo, surpresa com a própria ousadia. "É seco e limpo. Se preferir, pode se abrigar lá em vez do estábulo." O homem voltou-se para ela, estudando seu rosto como se tentasse descobrir se a oferta era verdadeira. "Isso é muita gentileza, senhorita. Não quero incomodar." "Não é incômodo", disse Evangelene, embora seu coração batesse mais rápido do que deveria. Ela mesma não entendia o que a havia levado a fazer tal oferta a um completo desconhecido. "Tenho um poço ao lado do celeiro e posso dividir um pouco do jantar se estiver com fome." Pela primeira vez, algo que poderia ser um sorriso tocou os cantos da boca do homem, embora fosse um sorriso triste, quase mais uma expressão de dor do que de alegria.
Ficarei muito grato pelo abrigo e pela refeição, senhorita. Meu nome é Matias Thornton. Evangeline Rose, respondeu ela, pousando a costura e se levantando da cadeira. Venha comigo, senhor. Thornton. Vou mostrar onde pode acomodar seu cavalo. Enquanto caminhavam juntos em direção ao celeiro, Evangeline sentia-se estranhamente consciente da presença dele ao seu lado. Ele era alto, de modo que ela precisava erguer o rosto para olhar em seus olhos, e havia uma solidez em sua postura que a fazia se sentir, de alguma forma, protegida, apesar de não saber nada sobre ele além do nome. O celeiro era realmente pequeno, mas limpo, com palha fresca no chão e espaço suficiente para o cavalo descansar com conforto. Matias desmontou e tirou a sela do animal com eficiência tranquila, seus movimentos firmes e gentis, enquanto cuidava das necessidades do companheiro. Evangeline observava a atenção que ele dava ao cavalo, notando como falava com o animal em um tom baixo e suave. "Ele é lindo", disse ela, admirando-o pelo brilhante e os olhos inteligentes do garanhão. "O nome dele é Thunder", respondeu Matias, acariciando o pescoço do cavalo. "Tem sido meu companheiro por muitos anos. Já percorremos um longo caminho juntos." Havia algo na maneira como ele disse isso que sugeria que o caminho tinha sido difícil. Mas Evangeline não perguntou mais. Em vez disso, conduziu Matias até o poço, onde ele pôde lavar o pó das mãos e do rosto antes do jantar. Enquanto preparava uma refeição simples de feijão, pão de milho e carne seca, Evangeline se pegava lançando olhares discretos ao hóspede inesperado. Ele se sentou à pequena mesa com a paciência silenciosa de quem está acostumado a esperar, as mãos cruzadas no colo, os olhos fixos em algo que ela não conseguia ver. Havia uma quietude nele, ao mesmo tempo serena e melancólica. "Viajou muito?" perguntou ela ao colocar a comida diante dele. "Muito", respondeu ele, a voz carregada de histórias não contadas. Depois de uma breve pausa, ele disse: "Tenho fugido de fantasmas, senhorita Rose. Às vezes um homem precisa colocar distância entre si e suas lembranças." Evangeline compreendia mais do que ele poderia imaginar. "Às vezes", respondeu suavemente, "os fantasmas nos seguem, não importa o quanto a gente corra." Matias levantou o olhar para ela, e dessa vez a olhou de verdade. Evangeline viu nos olhos cinzentos dele um reconhecimento silencioso. Ele enxergou nela o mesmo que ela havia visto nele. Uma afinidade de almas que já conheceram perdas profundas demais para serem descritas em palavras comuns. Eles jantaram em um silêncio confortável, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Mas pela primeira vez em anos, Evangeline não se sentia sozinha. Havia algo naquele estranho silencioso que fazia a dor em seu peito parecer menos aguda, embora ela não soubesse explicar o motivo. Depois do jantar, quando Matias se preparava para voltar ao celeiro para passar a noite, ele parou na porta. "Obrigado pela sua gentileza, senhorita Rose. Faz muito tempo que alguém não me trata com tanta generosidade." "Pode ficar o tempo que precisar", Evangeline ouviu-se dizer, sem saber ao certo o que a levava a fazer tal oferta. Matias assentiu uma vez, um gesto que parecia carregar mais significado do que um simples agradecimento. "Talvez eu fique", disse em voz baixa. "Talvez eu fique." Enquanto Evangeline o observava caminhar de volta para o celeiro, percebeu que algo fundamental havia mudado em seu pequeno e ordenado mundo. Pela primeira vez em 7 anos, ela não estava sozinha em sua propriedade, e a simples presença de outro ser humano por perto lhe trouxe um conforto que ela nem lembrava mais que existia. Ela ainda não sabia que Matias Thornton também carregava seu próprio fardo de solidão, ou que ele vinha viajando há meses, procurando um lugar onde pudesse finalmente descansar sua dor. Não sabia que sua esposa e sua filha pequena haviam morrido de cólera no ano anterior, deixando-o apenas com uma casa vazia e lembranças dolorosas demais para suportar.
Mas, de alguma forma, naquele entendimento silencioso que pairou entre eles durante o jantar, ambos sentiram que haviam encontrado algo que nem sabiam que procuravam. 3 dias se passaram antes que Evangelene ou Matias reconhecessem que a estadia dele já durava mais do que uma simples noite de abrigo. Ele se mostrou útil na propriedade, consertando uma tábua solta na varanda, arrumando o portão do jardim, que estava torto há meses, e limpando o mato que crescia ao redor do poço. Ela continuou preparando as refeições, percebendo que cozinhava porções maiores sem nem notar. Nos primeiros dias, falavam pouco, mas o silêncio entre eles era confortável, nunca constrangedor. Matias trabalhava pela manhã, enquanto Evangelene cuidava do jardim ou costurava, e se reuniam para as refeições como se compartilhassem aquela mesa há anos, não apenas dias. Na manhã do 4º dia, enquanto Evangelene pendurava roupas no varal atrás da cabana, notou Matias sentado à beira do riacho, olhando para a água corrente com a mesma expressão de tristeza profunda que ela vira quando ele chegou. Algo em sua postura, no jeito como os ombros se curvavam para dentro, como se tentasse se proteger de um golpe invisível, fez o coração dela doer em reconhecimento. Ela nunca foi de invadir a dor alheia, mas algo a atraía até ele. Talvez fosse o modo como a luz da manhã iluminava seus cabelos escuros, ou talvez fosse simplesmente o fato de ela entender o peso de carregar uma dor sozinha. Seja qual fosse o motivo, Evangelene se viu caminhando em direção ao riacho com uma xícara de café nas mãos. "Achei que você gostaria de um café", disse suavemente, sentando-se na grama ao lado dele. Matias aceitou a xícara com um aceno de agradecimento, mas seus olhos continuaram fixos na água. "Eu tive uma filha", disse de repente, a voz tão baixa que Evangelene quase não ouviu. Ela adorava brincar perto do riacho da nossa casa. Passava horas procurando pedras lisas e conchinhas bonitas. Evangelene permaneceu em silêncio, sentindo que ele precisava falar mais do que precisava de uma resposta. "O nome dela era Emma", continuou Matias, e agora havia um tremor em sua voz, sinal de uma emoção difícil de conter. "Ela tinha o riso da mãe e a teimosia do pai. Faria 6 anos no mês que vem." As palavras pairaram no ar entre eles como um peso, e Evangelene sentiu a garganta apertar de compaixão. Ela havia perdido os pais, mas nunca perdera um filho, nunca conhecera a dor particular de ver partir alguém que trouxe ao mundo. "O que aconteceu com ela?" perguntou baixinho, sem saber se queria mesmo ouvir a resposta. "Cólera", disse Matias, e aquela única palavra carregava mais dor do que 1000 outras poderiam expressar. "Levou as duas, Emma e minha esposa, Catherine, em 3 dias. Eu não pude salvá-las. Não pude fazer nada além de assistir enquanto elas se iam." Evangelene pousou sua própria xícara de café e, sem pensar, estendeu a mão e cobriu a dele. Era a primeira vez em anos que ela tocava alguém por vontade própria, e o contato enviou uma onda de calor pelo seu braço. Matias olhou surpreso para as mãos unidas, depois para o rosto dela. "Me desculpe", disse ele. "Não sei por que contei isso. Não falei sobre elas com ninguém desde que fui embora de casa." "Não peça desculpas", respondeu Evangelene, a voz firme apesar da emoção. "Às vezes precisamos dizer os nomes deles para mantê-los vivos em nossos corações." Ficaram em silêncio por um tempo, a mão pequena dela sobre a dele, ambos olhando para o riacho que trazia à memória o riso de Emma. Era um silêncio confortável, daquele tipo que existe entre pessoas que se entendem sem precisar de palavras. "E você?" Matias perguntou por fim. "É jovem para viver sozinha aqui. O que a trouxe a essa solidão?" Evangelene pensou em como responder. Não estava acostumada a compartilhar sua história, mas algo na sinceridade dele a fez querer retribuir com a mesma honestidade.
Meus pais morreram quando eu tinha 16 anos, disse ela. Meu pai num acidente na mina, minha mãe de febre no inverno seguinte. Desde então estou sozinha. 7 anos, disse Matias, e ela percebeu que ele fazia as contas do tempo de sua solidão. 7 anos, confirmou Evangelene. Já me acostumei com isso, ou achava que tinha me acostumado. E agora? Ela olhou para ele, reparando na linha forte do maxilar, nos fios prateados que começavam a aparecer nas têmporas, o jeito como os olhos cinzentos dele pareciam enxergar direto sua alma. Agora já não tenho tanta certeza, ela admitiu. Naquela tarde, enquanto Evangelene trabalhava em seu jardim, ficou surpresa ao ver Matias se aproximar com um punhado de flores silvestres. Eram flores simples do deserto, nada sofisticado, mas ele claramente havia escolhido cada uma com cuidado. Achei que você poderia gostar dessas, disse ele, oferecendo as flores com uma timidez que parecia não combinar com seu porte forte e imponente. Evangelene aceitou as flores com um misto de surpresa e encantamento. Ninguém jamais lhe dera flores antes, nem mesmo quando era criança e seus pais ainda estavam vivos. O gesto era tão inesperado, tão genuinamente gentil, que ela sentiu os olhos se encherem de lágrimas. São lindas, disse, inspirando-se o perfume suave das flores. Obrigada. Enquanto arrumava as flores em um pote de vidro com água, sentia o olhar de Matias sobre ela, um olhar difícil de decifrar. Havia algo em seu jeito de olhar que a fazia se sentir ao mesmo tempo vulnerável e especial, como se ele enxergasse nela algo que nem ela mesma sabia que existia. Você deveria sorrir mais vezes, ele disse baixinho. Isso transforma todo o seu rosto. Evangelene sentiu o rosto corar, pouco acostumada a elogios ou observações tão pessoais. Mas em vez de se sentir desconfortável, percebeu que desejava viver mais momentos assim, mais motivos para sorrir na presença dele. Naquela noite, enquanto jantavam à luz de lamparina, a conversa fluiu com mais leveza do que nos dias anteriores. Matias contou sobre suas viagens, as cidades por onde passou, as pessoas que conheceu pelo caminho. Ela compartilhou histórias de Millfield, dos personagens que faziam parte da pequena cidade, das mudanças das estações no deserto que se tornara seu lar. À medida que a noite avançava e a conversa se tornava mais íntima, Evangelene se pegava observando as linhas ao redor dos olhos de Matias, o jeito como suas mãos se moviam enquanto falava e os raros momentos em que o riso verdadeiro substituía a sombra constante de tristeza em seu rosto. Ela começava a entender que o que sentia por aquele homem era diferente de tudo o que já havia experimentado. Por sua vez, Matias descobria que a jovem que lhe oferecera abrigo era muito mais complexa do que ele imaginara. Por trás do exterior silencioso, encontrou inteligência, humor e uma força que só quem sobreviveu à perda desde cedo poderia ter. Ele também se via cada vez mais atento à beleza dela, o modo como a luz da lamparina iluminava seus traços, a delicadeza dos gestos enquanto falava. Quando finalmente se despediram e cada um seguiu para seu canto, Evangelene para seu pequeno quarto, Matias para o celeiro, ambos demoraram a pegar no sono, pensando na conversa que tiveram e na ligação crescente entre eles. Pela primeira vez desde a morte da esposa e da filha, Matias se pegou pensando no futuro, em vez de se perder no passado, e pela primeira vez em sua vida adulta, Evangelene se perguntou como seria dividir a vida com outra pessoa, ter alguém que se importasse se ela estava feliz ou triste, saudável ou doente. Nenhum dos dois estava pronto para admitir o que estava acontecendo entre eles, mas a mudança pairava no ar, como o cheiro de chuva antes da tempestade. Em breve, muito em breve, um deles teria que encontrar coragem para atravessar a distância entre a amizade e algo mais profundo. A tempestade chegou numa noite de terça-feira, avançando pelo deserto com a fúria de uma natureza desenfreada.
Evangelene vinha observando as nuvens escuras se acumularem durante toda a tarde, sentindo no ar a eletricidade que anunciava relâmpagos e chuva torrencial. Quando ouviu o primeiro trovão, o vento já soprava ao redor da cabana com força suficiente para fazer as janelas tremerem. Ela sempre teve medo de tempestades, embora nunca tivesse contado isso a ninguém. Havia algo na violência dos temporais do deserto que a fazia se sentir pequena e indefesa, lembrando-a de como era sozinha no mundo. Normalmente, ela se encolhia no quarto, escondida sob um cobertor, esperando o tempo passar. Mas naquela noite era diferente. Naquela noite, ela não estava sozinha. A chuva começou enquanto Evangelene terminava de arrumar a cozinha após o jantar. Gotas grandes batiam no telhado como balas. Em poucos minutos, a chuva se transformou em um dilúvio que tamborilava no telhado da cabana com uma intensidade ensurdecedora. Os relâmpagos vieram em seguida, clarões brilhantes que iluminavam o interior da casa como se fosse dia, seguidos por estrondos de trovão que pareciam sacudir a própria terra. Evangelene tentou continuar sua rotina noturna, mas suas mãos tremiam tanto que ela não conseguia segurar a costura. Quando um relâmpago especialmente forte foi seguido imediatamente por um trovão, ela soltou um pequeno grito de medo e deixou cair a agulha. Um bater na porta a fez pular, o coração disparado ainda mais do que já estava. Ela abriu a porta e encontrou Matias na varanda, completamente encharcado, apesar da curta distância entre o celeiro e a casa. "Você está bem?" ele perguntou, tendo que levantar a voz para ser ouvido acima do barulho da tempestade. "Ouvi você gritar." A preocupação na voz dele. O fato de ter enfrentado aquele tempo terrível só para ver se ela estava bem quebrou algo dentro do peito de Evangelene. Antes que percebesse o que fazia, ela agarrou a camisa molhada dele e o puxou para dentro. "Me desculpe", disse de repente envergonhada com sua reação. "Sempre tive medo de tempestades. Não queria incomodar você." Matias entrou e fechou a porta atrás de si, abafando um pouco o barulho, mas não os clarões de relâmpago que continuavam a iluminar as janelas. "Você não me incomodou", respondeu ele com gentileza. "Eu estava preocupado com você." Outro estrondo de trovão fez Evangelene estremecer visivelmente, e sem pensar, ela se aproximou ainda mais de Matias. Ele ainda estava molhado da chuva, mas sua presença fazia Evangelene se sentir mais segura do que em qualquer outro momento desde o início da tempestade. "Quando eu era criança", ela começou a explicar, quase sem perceber. "Nossa cabana foi atingida por um raio durante uma tempestade como essa. Ficamos bem, mas o cheiro de madeira queimada, a sensação de que o mundo inteiro explodia ao nosso redor, nunca esqueci." Matias olhou para o rosto dela, vendo o medo genuíno em seus olhos verdes, e sentiu o coração apertar com o desejo de protegê-la. "Você não precisa enfrentar isso sozinha", disse ele em voz baixa. "Não esta noite." Quando o próximo relâmpago iluminou a cabana, seguido por um trovão tão alto que parecia estar bem acima deles, Evangelene, instintivamente, se aproximou ainda mais de Matias. Ela se viu pressionada contra o peito dele, as mãos agarradas à camisa, o rosto enterrado no ombro de Matias. E então, pela primeira vez em sua vida, sentiu braços fortes a envolverem-na. A sensação era diferente de tudo o que já havia experimentado. O abraço de Matias era quente, sólido, seguro, um refúgio contra a tempestade que rugia lá fora. Ela podia sentir o batimento do coração dele sob sua bochecha, firme e constante, e o cheiro limpo de sua pele, mesmo sob a umidade da chuva. Por um momento nenhum dos dois se moveu. Matias estava tão surpreso com o contato quanto Evangelene, embora por motivos diferentes. Fazia mais de um ano que ele não abraçava ninguém e havia esquecido como era bom oferecer conforto e proteção a quem precisava. "Está tudo bem?" ele perguntou baixinho, a voz quase sumindo sob o barulho da tempestade.
Evangelene assentiu contra o peito dele, sem confiar que sua voz funcionaria direito. Jamais imaginou que ser abraçada pudesse ser assim, que os braços de outra pessoa pudessem fazê-la se sentir tão completamente segura e protegida. A tempestade continuava a rugir do lado de fora, mas dentro do círculo do abraço de Matias, ela sentia que nada poderia atingi-la. Ficaram assim por longos minutos, abraçados, enquanto os relâmpagos iluminavam a noite e o trovão ecoava pelo deserto. Aos poucos, Evangelene começou a perceber outras sensações além do simples conforto de ser abraçada. Sentia a força dos braços de Matias, o calor do corpo dele junto ao seu, o jeito como a respiração dele mexia seus cabelos. Quando finalmente ergueu o rosto para olhar para ele, encontrou Matias olhando para ela com uma expressão que nunca tinha visto antes. Havia ternura nos olhos cinzentos dele, mas também algo mais profundo, algo que fez o coração dela disparar de um jeito que não tinha nada a ver com medo. Evangelene, ele disse seu nome nos lábios como uma prece. Ela não sabia quem se moveu primeiro, mas de algum modo a distância entre eles desapareceu. Os lábios dele encontraram os dela num beijo que começou suave e hesitante, mas logo se aprofundou à medida que ela respondia com uma paixão que surpreendeu os dois. Foi o primeiro beijo de Evangelene, e ela nunca imaginou que um toque tão simples pudesse acender tanto fogo em suas veias. Tudo o que lera sobre o amor nos poucos livros que possuía não chegava nem perto da realidade. O modo como seu corpo inteiro parecia despertar sob o toque de Matias. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes. A tempestade lá fora parecia ter diminuído, embora nenhum dos dois tivesse notado a mudança. Eu deveria ir, disse Matias, embora seus braços continuassem ao redor da cintura dela. Não quero me aproveitar. Você não está. Evangelene respondeu rapidamente. Por favor, não vá. Não esta noite. A vulnerabilidade em sua voz, o jeito como ela o olhava, como se ele fosse seu porto seguro em meio à incerteza, fez a determinação de Matias desmoronar. Ele vinha dizendo a si mesmo há dias que não tinha o direito de sentir o que sentia por aquela jovem, que seu coração estava danificado demais pela dor para oferecer algo de valor a ela. Mas ali, sob a luz suave da lamparina, segurando-a nos braços enquanto a tempestade perdia sua força lá fora, percebeu que talvez a cura fosse possível. Talvez pudessem ajudar um ao outro a reencontrar o caminho para a luz. Está bem, disse ele suavemente. Eu fico. Eles passaram o resto da noite sentados juntos no pequeno sofá dela. Evangelene aninhada ao lado de Matias, com o braço dele ao redor de seus ombros. Conversaram baixinho sobre seus medos, suas esperanças, seus sonhos para o futuro. A tempestade lá fora tornou-se apenas um pano de fundo distante para a conversa deles. Já não era assustadora, mas quase reconfortante, envolvendo-os como um casulo. À medida que a noite avançava, Evangelene sentiu o sono chegando enquanto se apoiava no ombro de Matias. Nunca havia se sentido tão em paz, tão completamente à vontade com outra pessoa. A dor da solidão, que a acompanhava há 7 anos, finalmente começava a desaparecer, como por milagre. Durma, murmurou Matias contra seus cabelos. Eu vou ficar de vigia. E pela primeira vez, desde os 16 anos, Evangelene adormeceu nos braços de alguém, sentindo-se verdadeiramente segura e amada. Do lado de fora, a tempestade seguia seu caminho pelo deserto, deixando para trás o cheiro fresco da chuva e a promessa de novos começos. Em uma cidade pequena como Millfield, as notícias corriam rápido, e até o fim da semana, todos já sabiam que Evangelene Rose tinha um homem hospedado em sua propriedade. Os sussurros começaram na loja da senhora. Abernathy e se espalharam como fogo pelo círculo de costura das senhoras da igreja, pelo salão e por todos os outros cantos da cidade.
Evangelene percebeu os comentários quando foi à cidade comprar mantimentos no sábado de manhã. As conversas cessavam abruptamente quando ela entrava nos estabelecimentos e sentia olhares a acompanhando enquanto caminhava pela rua principal empoeirada. A senhora Patterson, que sempre fora simpática ao discutir encomendas de vestidos, agora estava fria e formal. Até o jovem Timothy Fletcher, que costumava tirar o chapéu com um sorriso, desviou o olhar ao passar por ela. A mudança no comportamento das pessoas doía mais do que Evangelene esperava. Sempre fora um pouco à parte em Millfield, mas nunca se sentira realmente julgada. Agora, podia praticamente ouvir as especulações em cada olhar de soslaio, as suposições sobre seu caráter e sobre o relacionamento com Matias. Ela estava carregando as compras para a carroça quando o doutor Henderson se aproximou. O médico idoso sempre a tratara com gentileza, e ela esperava que ele fosse diferente dos outros. Evangelene, disse ele, a voz suave, mas preocupada. Posso falar com você um instante? Ela assentiu, embora o estômago se apertasse de ansiedade pelo que ele poderia dizer. As pessoas estão comentando, disse o doutor Henderson sem rodeios, sobre você e o forasteiro que está hospedado na sua casa. Não sou de julgar, mas me preocupo com sua reputação. Uma moça jovem, morando sozinha com um homem com quem não é casada. Bem, não parece apropriado. Evangelene sentiu o rosto esquentar, parte vergonha, parte indignação. O Sr. Thornton é um hóspede, respondeu ela com firmeza. Ele precisava de abrigo e eu ofereci. Não há nada de impróprio em caridade cristã. A expressão do doutor Henderson era gentil, mas cética. Talvez não, mas as aparências importam numa cidade como esta. Já pensou no que as pessoas podem pensar? No que podem dizer? Nunca me importei muito com o que as pessoas pensam, retrucou Evangelene. Mas mesmo enquanto dizia isso, sabia que não era totalmente verdade. A desaprovação dos vizinhos doía mais do que gostaria de admitir. Talvez você devesse começar a se importar, disse o médico com delicadeza. Para o seu próprio bem. Se nada mais, esta cidade pode ser implacável com mulheres que fogem do que é considerado aceitável. Enquanto guiava a carroça de volta para casa, as palavras do doutor Henderson ecoavam em sua mente. Sempre se orgulhara de sua independência, de viver a vida do seu jeito, mas começava a entender que, mesmo nos territórios de fronteira, onde as pessoas supostamente eram mais abertas a arranjos diferentes, ainda existiam regras sobre como uma mulher deveria se comportar. Encontrou Matias trabalhando na cerca ao redor da horta, as mangas da camisa arregaçadas, o suor brilhando na testa sob o sol da tarde. A visão dele fez o coração de Evangelene disparar, como acontecia todos os dias, desde a noite da tempestade. Mas agora, aquela felicidade vinha acompanhada de uma preocupação silenciosa sobre o preço que seu relacionamento poderia lhe custar. Como foi na cidade? Matias perguntou, olhando para ela com um sorriso que logo desapareceu ao notar sua expressão. Complicado, respondeu Evangelene, descendo da carroça. Começou a descarregar as compras, tentando encontrar uma forma de explicar o que havia acontecido sem parecer que estava culpando Matias pela situação. Matias largou as ferramentas e foi ajudá-la com os itens mais pesados. — O que houve? Perguntou ele. — Aconteceu alguma coisa? Evangelene suspirou, percebendo que não havia como evitar a conversa. — As pessoas estão falando sobre nós, disse ela. Sobre você estar aqui. Acham que é impróprio. O maxilar de Matias se contraiu e ela viu um lampejo de raiva em seus olhos cinzentos. O que isso tem a ver com eles? Retrucou. Você ofereceu abrigo a um viajante. Não há nada de errado nisso. Foi exatamente o que eu disse ao doutor Henderson, respondeu Evangelene. Mas ele está preocupado com minha reputação. Acha que a cidade pode se voltar contra mim se continuarmos assim. Eles levaram as compras para dentro da cabana em silêncio, ambos mergulhados em pensamentos. Evangelene começou a guardar a farinha e o café,
enquanto Matias ficou parado junto à janela, olhando para a paisagem do deserto. Talvez eu devesse ir embora, disse ele finalmente, a voz baixa, mas decidida. Nunca quis causar problemas para você, Evangeline. Você só foi bondosa comigo, e a última coisa que quero é ver você sofrer por minha causa. A simples ideia de vê-lo partir fez o peito de Evangeline se apertar de pânico. Nas últimas semanas, ela se acostumara à presença dele, ao conforto de saber que não estava mais sozinha. Mais do que isso, começava a sonhar que o que crescia entre eles poderia se tornar algo permanente. Eu não quero que você vá, disse ela, virando-se para encará-lo. Esta é minha casa, minha vida. Eu deveria poder decidir quem recebo aqui. Matias se afastou da janela e ela pôde ver o conflito em seu rosto. O que queremos e o que é sensato nem sempre é a mesma coisa, disse ele. Você vai continuar vivendo nesta cidade muito depois que eu for embora. Não pode se dar ao luxo de afastar as pessoas que são seus vizinhos e clientes. E se você não estivesse só de passagem? Evangeline perguntou, as palavras escapando antes que pudesse contê-las. E se você ficasse de vez? E se tornássemos esse arranjo oficial? A sugestão pairou no ar entre eles, ousada, assustadora e cheia de possibilidades. Matias a encarou, claramente surpreso com a proposta tão direta. Evangeline, disse ele com cuidado, você está me pedindo em casamento? A franqueza da pergunta fez o rosto dela arder de vergonha, mas ela se obrigou a sustentar o olhar dele. Acho que sim, respondeu. Se você quiser ficar, se acha que poderíamos construir algo juntos, então o casamento resolveria o problema das aparências. Matias ficou em silêncio por um longo momento, e Evangeline prendeu a respiração, esperando a resposta. Nunca tinha sido tão direta com alguém. Nunca se imaginou pedindo um homem em casamento, ainda mais alguém que conhecia há menos de um mês, mas a alternativa, perdê-lo por causa da desaprovação da cidade, era impensável. Eu me importo com você, disse Matias finalmente, mais do que imaginei que poderia me importar com alguém de novo. Mas casamento é algo sério, Evangeline. Não é só uma solução para fofocas, é um compromisso para a vida toda. Eu sei disso, respondeu ela. Não teria sugerido se não fosse de verdade. Matias se aproximou, tão perto que Evangeline pôde ver reflexos dourados nos olhos cinzentos dele. Tem certeza? Perguntou ele. Certeza mesmo? Porque depois desse passo não tem volta. Evangeline pensou em sua vida antes da chegada de Matias. Os longos dias de solidão, as noites vazias sem ninguém para conversar, o frio das madrugadas em que desejava ter alguém para abraçá-la. Depois, pensou nas últimas semanas, na alegria de compartilhar refeições e conversas, no jeito como ele a fazia rir, na segurança que sentia em seus braços. Tenho certeza, disse ela. E você? Matias ergueu as mãos e segurou o rosto dela, os polegares acariciando suas maçãs do rosto. Nunca pensei que fosse querer me casar de novo, confessou, mas você mudou algo em mim, Evangeline. Você me fez querer viver de novo, em vez de apenas existir. Dessa vez, o beijo que trocaram foi diferente do abraço desesperado durante a tempestade. Esse beijo era uma promessa, um compromisso, uma declaração de fé no futuro juntos. Quando se separaram, ambos sorriam, apesar da seriedade do que haviam acabado de decidir. Então, disse Matias, a voz mais leve do que ela já ouvira desde que ele chegara. Acho que devo pedir direito. Evangeline sorriu. Você quer se casar comigo? Sim, respondeu ela sem hesitar. Sim, Matias Thornton. Eu quero me casar com você. Enquanto se abraçavam sob a luz da tarde que entrava pelas janelas da cabana, Evangeline sentiu uma felicidade tão completa que quase a assustou. Depois de anos de solidão, encontrara não só companhia, mas amor. E no dia seguinte, começariam o processo de tornar esse compromisso oficial diante de Deus e da cidade de Millfield.
A manhã seguinte trouxe tanto animação quanto nervosismo. Evangelene e Matias decidiram que a melhor maneira de anunciar o noivado seria sendo diretos e honestos. Iriam falar primeiro com o reverendo Morrison e deixar que a notícia se espalhasse naturalmente pela comunidade. O reverendo os recebeu em seu pequeno escritório atrás da igreja, o rosto marcado pelo tempo mostrando surpresa ao ouvir as intenções do casal. Era um homem bondoso, já nos seus 60 anos, que servia à comunidade de Millfield havia mais de 20 anos, sempre tratando Evangelene com um carinho quase paternal. Isso é um tanto repentino, disse ele, ajustando os óculos enquanto olhava de um para o outro. Sr. Thornton, o senhor está na cidade há poucas semanas. Tem certeza de que teve tempo suficiente para tomar uma decisão tão importante? Às vezes o coração entende rápido o que a mente demora a aceitar, respondeu Matias, apertando suavemente a mão de Evangelene. Passei meses fugindo da minha dor, reverendo, e a senhorita Rose me mostrou que a cura é possível. Ela me deu um motivo para ter esperança novamente. Evangelene sentiu o peito se aquecer com as palavras dele. Mesmo depois da conversa íntima do dia anterior, ouvir Matias falar de seus sentimentos por ela fazia seu coração disparar. E você, minha querida? Perguntou o reverendo, voltando-se para Evangelene. Está preparada para as responsabilidades do casamento? É uma mudança significativa em relação à vida independente que tem levado. Estou sim, respondeu Evangelene com firmeza. Passei 7 anos sozinha, reverendo Morrison. Sei o preço da solidão e sei o que estou ganhando ao escolher dividir minha vida com Matias. O reverendo os observou por um longo momento, depois sorriu. Muito bem. Vejo que já tomaram sua decisão e devo dizer que há algo em vocês juntos que parece certo. Quando gostariam de realizar a cerimônia? O quanto antes, disse Matias. Não precisamos de nada elaborado. Apenas uma cerimônia simples, com as testemunhas exigidas por lei. O reverendo consultou seu calendário. Que tal no próximo sábado? Assim teremos tempo para anunciar o casamento e fazer os preparativos necessários, além de dar à cidade um tempo para se acostumar com a ideia, sugeriu o reverendo. Eles concordaram com a data e, ao saírem da igreja, Evangelene sentia-se como se estivesse flutuando. Em menos de uma semana seria a senhora. Matias Thornton, com um marido para compartilhar suas alegrias e tristezas, seus sonhos e medos. Mas, antes de tudo, ela precisava de um vestido de noiva. A loja da senhora. A Bernati tinha uma seleção limitada de tecidos, mas Evangelene era habilidosa o suficiente para criar algo bonito a partir de materiais simples. Escolheu um rolo de seda creme que estava há meses na prateleira, caro demais para a maioria das mulheres da cidade. Planejando algo especial? Perguntou a senhora. A Bernat, enquanto media o tecido, o tom de voz cuidadosamente neutro. Vou me casar no próximo sábado, respondeu Evangelene, decidindo enfrentar os boatos de frente. Com Matias Thornton. O reverendo Morrison vai celebrar a cerimônia. As sobrancelhas da senhora. Abernathy subiram quase até a linha do cabelo. Bem, disse ela após um momento, isso é certamente uma novidade. Suponho que devo lhe dar os parabéns. O tom da mulher mais velha ainda era reservado, mas Evangelene percebeu um leve toque de aprovação por trás da surpresa. Talvez o casamento realmente resolvesse o problema das aparências, como ela esperava. A notícia do noivado se espalhou por Millfield com a velocidade de um incêndio no deserto. Ao anoitecer, não havia uma alma na cidade que não soubesse que o misterioso forasteiro ficaria de vez como marido de Evangelene Rose. As reações foram variadas. Algumas mulheres, especialmente as mais velhas, que lembravam de Evangelene como uma criança doce antes da tragédia atingir sua família, demonstraram aprovação cautelosa. Outras continuaram céticas, questionando se um homem que apareceu do nada poderia ser confiável para o futuro de uma vizinha. Os homens da cidade, em geral, foram mais receptivos.
Matias já havia provado ser trabalhador e respeitoso durante o tempo em Millfield, e vários deles já tinham conversado com ele quando vinha buscar mantimentos. Era claramente educado, bem-falante, e sua dor pela família perdida era evidente para quem se dispusesse a olhar além das aparências. Na quarta-feira à noite, o doutor Henderson passou pela cabana, supostamente para examinar um corte que Matias havia sofrido enquanto trabalhava na cerca, mas na verdade queria conhecer melhor o homem que em breve seria o marido de sua vizinha. Sabe, disse ele, enquanto limpava e enfaixava o ferimento leve, Evangelene tem sido como uma filha para mim desde que os pais dela morreram. Sinto que é meu dever zelar pelo bem-estar dela. Eu entendo, respondeu Matias com calma. Se estivesse no seu lugar, também gostaria de ter certeza das minhas intenções. E quais são exatamente as suas intenções? Matias sustentou o olhar firme do médico sem hesitar. Amá-la, protegê-la e construir uma vida com ela que honre tanto nosso passado quanto nosso futuro juntos. Ela me deu uma segunda chance de ser feliz, doutor, e não pretendo desperdiçá-la. O Dr. Henderson estudou o rosto de Matias por um longo momento, depois assentiu, satisfeito. Com o passar da semana, Evangelene mergulhou nos preparativos do casamento com uma energia que surpreendeu até a ela mesma. Trabalhou até tarde da noite em seu vestido, criando um modelo simples, mas elegante, perfeito para um casamento no interior. A seda creme destacava sua pele clara e seus cabelos escuros, e ela se permitiu um breve momento de vaidade ao admirar o reflexo no pequeno espelho. Enquanto isso, Matias comprou roupas novas para a ocasião e dedicou seu tempo a fazer melhorias finais na cabana e na propriedade. Construiu novas prateleiras para a cozinha, consertou o telhado onde havia goteiras e até fez uma pequena ampliação no celeiro para acomodar Thunder com mais conforto. Você não precisa fazer todo esse trabalho, disse Evangelene, observando-o instalar as novas prateleiras. A cabana sempre me serviu bem assim. Quero deixá-la melhor, respondeu Matias, parando de martelar para olhar para ela. Este será o nosso lar, Evangelene. Quero que ele reflita a nova vida que estamos construindo juntos. A palavra nosso fazia o coração dela disparar toda vez que ele a usava. Depois de tantos anos pensando em termos de eu e meu, a ideia de compartilhar tudo com outra pessoa era ao mesmo tempo empolgante e um pouco assustadora. Na sexta-feira à noite, véspera do casamento, Matias trouxe seus pertences do celeiro para a sala principal da cabana, embora continuasse dormindo separado até depois da cerimônia. Evangelene preparou um jantar simples, mas ambos estavam nervosos e animados demais para comer muito. Está tendo dúvidas? Matias perguntou enquanto os dois sentavam juntos na varanda, assistindo ao pôr do sol sobre o deserto. Nenhuma, respondeu Evangelene, sem hesitar. E você? Nem por um instante, ele disse, pegando a mão dela. Mas estou nervoso. Faz muito tempo desde que fiquei diante de Deus para fazer promessas a outra pessoa. Evangelene apertou os dedos dele, sentindo os calos do trabalho, a força que se tornara tão familiar. Vamos fazer novas promessas, disse suavemente. Promessas só nossas. Sentaram-se em silêncio confortável enquanto as estrelas começavam a surgir no céu escurecido. O amanhã traria mudanças que nenhum dos dois podia prever, mas naquela noite estavam contentes apenas por estarem juntos, à beira de um novo começo. Guarde essa história no seu coração, Evangelene sussurrou, meio para si mesma, meio para o universo. Lembre-se deste momento, quando tudo era possível e a esperança parecia tão infinita quanto o céu do deserto. Matias ouviu as palavras suaves e sorriu, entendendo o sentimento, mesmo que a frase fosse incomum. No dia seguinte, começariam a vida de casados e, qualquer que fosse o desafio, enfrentariam juntos.
O sábado amanheceu claro e brilhante, com aquele ar cristalino do deserto que faz tudo parecer mais nítido e vivo. Evangelene acordou antes do nascer do sol, excitada e nervosa demais para continuar na cama. Pela janela do quarto, viu Matias já de pé, cuidando de Thunder e terminando as tarefas da manhã. Hoje era o dia do casamento. A cerimônia estava marcada para as 2 da tarde, o que deu a Evangelene a manhã para se preparar. Ela havia lavado os cabelos na noite anterior e agora os escovava até brilharem como seda negra, antes de prendê-los em um penteado simples, mas elegante, que combinava com o vestido. Ao meio-dia, a senhora Patterson chegou trazendo um buquê de flores silvestres e flores do deserto. Apesar da frieza inicial em relação ao noivado, a mulher mais velha aparentemente decidira apoiar o casamento. Era isso que eu queria ouvir, disse ele. Evangelene merece ser feliz. Ela teve muito pouco disso em sua vida. Toda noiva precisa de flores, disse a senhora Patterson simplesmente, oferecendo o buquê a Evangelene e de alguém para ajudar a se arrumar. Evangelene sentiu os olhos se encherem de lágrimas diante daquela gentileza inesperada. Obrigada, disse emocionada. Significa muito ter outra mulher aqui comigo hoje. A senhora Patterson ajudou-a a vestir o vestido de seda creme, ajustando o caimento e certificando-se de que cada detalhe estava perfeito. O vestido era simples, mas lindo, com mangas longas e gola alta, modesto e elegante ao mesmo tempo. Evangelene costurou pequenos botões de pérola nas costas, reaproveitados de um vestido antigo de sua mãe, que ela guardava com carinho. Você está linda, querida, disse a senhora Patterson, afastando-se para admirar o resultado. Sua mãe estaria tão orgulhosa. A menção à mãe fez a garganta de Evangelene apertar de emoção. Sempre imaginou que seus pais estariam presentes em seu casamento, que o pai a conduziria até o altar e a mãe a ajudaria a se preparar. Mas a presença da senhora Patterson preenchia um pouco desse vazio, e ela era grata pelo apoio inesperado. Matias passou a manhã na casa do doutor Henderson, se arrumando com a ajuda do médico, que se ofereceu para ser seu padrinho. Ao se ver no espelho de corpo inteiro, vestido com um terno preto novo, camisa branca e gravata de laço, mal reconheceu o homem refletido ali. Fazia mais de um ano que não se vestia para uma ocasião especial, e as roupas formais trouxeram lembranças de seu primeiro casamento, quando se casou com Catherine numa igreja cheia de família e amigos no Missouri. Mas dessa vez era diferente. Não se tratava de reviver o passado, mas de construir algo totalmente novo. Você ficou elegante, rapaz, disse o doutor Henderson, ajustando a gravata de Matias. Evangelene vai ficar sem palavras quando te vir. Às 2 da tarde, a pequena igreja de Millfield começou a se encher de moradores curiosos. A notícia do casamento se espalhou por todo o território, e até pessoas de povoados vizinhos vieram assistir à cerimônia. Alguns vieram por bons votos, outros apenas pela curiosidade de ver o misterioso forasteiro que conquistou o coração da moradora mais independente da cidade. Evangelene chegou à igreja em sua carroça, conduzida por Timothy Fletcher, que se ofereceu para acompanhá-la ao saber que ela não tinha nenhum parente homem para cumprir o papel tradicional. Ela aceitou a oferta com gratidão, tocada pela gentileza do rapaz. Ao caminhar pelo corredor da pequena igreja, Evangelene sentiu todos os olhares sobre si, mas sua atenção estava totalmente voltada para o homem que a esperava no altar. Matias estava ao lado do reverendo Morrison, elegante e um pouco nervoso em seu terno novo, os olhos cinzentos fixos nela com uma expressão de admiração e amor que fez o coração dela disparar. Quando chegou ao altar e aceitou o braço dele, Matias se inclinou e sussurrou: Você é a coisa mais linda que já vi. A cerimônia foi simples e tradicional, com o reverendo Morrison lendo de seu livro de orações já gasto pelo tempo e guiando-os pelos votos antigos que uniam casais há séculos. Mas,
Quando chegou o momento de trocarem promessas pessoais, tanto Evangelene quanto Matias encontraram palavras que vinham direto do coração. Você me encontrou quando eu estava perdido, me deu abrigo quando eu não tinha para onde ir e me mostrou que o amor pode florescer mesmo na dor mais profunda. Prometo te valorizar, te proteger e construir com você uma vida cheia de alegria e propósito. Prometo ser seu, parceiro em tudo, seu consolo na tristeza e seu companheiro na felicidade. Evangelene sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto enquanto falava seus próprios votos. Matias, você me ensinou que eu não nasci para caminhar sozinha pela vida. Você me mostrou o que é ser verdadeiramente vista e valorizada por outra pessoa. Prometo te amar com todo o meu coração, apoiar seus sonhos e construir com você um lar onde tanto nossas tristezas quanto nossas alegrias tenham seu lugar. Prometo ser sua esposa, sua amiga e sua maior defensora em todos os dias que virão. Quando o reverendo Morrison os declarou marido e mulher, o beijo que trocaram foi doce e suave, uma promessa de todos os beijos que viriam em sua vida juntos. A congregação explodiu em aplausos e até alguns dos moradores mais céticos se pegaram sorrindo diante do amor evidente entre os recém-casados. A recepção aconteceu no salão da igreja, com comida preparada pelas mulheres da congregação e música tocada por Jake Morrison, irmão do reverendo, que surpreendeu a todos com seu violino melodioso. Evangelene e Matias dançaram sua primeira valsa como marido e mulher ao som de uma melodia que Jake aprendera na juventude. E apesar da simplicidade da ocasião, tudo parecia tão mágico quanto um grande salão de festas. À medida que a tarde se transformava em noite e a celebração começava a se encerrar, Evangelene se viu do lado de fora do salão, olhando para as estrelas que surgiam no céu escurecido. Ela estava casada. Depois de 23 anos de vida, 7 deles em completa solidão, agora era esposa de alguém. Matias apareceu ao seu lado, oferecendo o casaco para protegê-la do frio da noite. "Em que está pensando, senhora? Thornton?" perguntou ele, e Evangelene se emocionou ao ouvir seu novo nome. "Estou pensando em como minha vida mudou", respondeu, se aconchegando no calor dele. "Hoje de manhã, eu era Evangelene Rose, vivendo sozinha numa cabana à beira do riacho. Agora sou Evangelene Thornton, com um marido que me ama. Parece até um sonho." "É real", garantiu Matias, abraçando-a por trás. "E é só o começo, Evangelene. Temos o resto da vida para descobrir o que podemos construir juntos." Enquanto permaneciam juntos sob as estrelas do deserto, ambos sentiram a verdade dessas palavras aquecer seus corações. Haviam se encontrado através da solidão de suas dores, e ao se encontrarem, redescobriram a esperança. "Guarde este momento", Evangelene sussurrou novamente, a frase se tornando uma espécie de oração pessoal. "Lembre-se da noite em que nos tornamos marido e mulher sob as estrelas do Arizona." Matias ouviu as palavras suaves e entendeu que ela estava criando uma lembrança para ser guardada, um instante para manter perto do coração, não importando os desafios que o futuro pudesse trazer. Ele apertou o abraço e fez sua própria prece silenciosa, pedindo que sempre se lembrassem do amor que os uniu naquela noite perfeita no deserto. O primeiro mês de vida, a dois trouxe adaptações que nem Evangelene nem Matias tinham previsto. Viver juntos como marido e mulher era diferente da amizade cuidadosa que haviam construído durante a estadia inicial dele em sua propriedade. "Evangelene", disse Matias, a voz firme apesar da emoção visível em seus olhos. "Você me encontrou quando eu estava perdido, me deu abrigo quando eu não tinha para onde ir e me mostrou que o amor pode florescer mesmo na dor mais profunda. Prometo te valorizar, te proteger e construir com você uma vida cheia de alegria e propósito. Prometo ser seu parceiro em tudo, seu consolo na tristeza e seu companheiro na felicidade." Evangelene sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto
enquanto falava seus próprios votos. Matias, você me ensinou que eu não nasci para caminhar sozinha pela vida. Você me mostrou o que é ser verdadeiramente vista e valorizada por outra pessoa. Prometo te amar com todo o meu coração, apoiar seus sonhos e construir com você um lar onde tanto nossas tristezas quanto nossas alegrias tenham seu lugar. Prometo ser sua esposa, sua amiga e sua maior defensora em todos os dias que virão. Quando o reverendo Morrison os declarou marido e mulher, o beijo que trocaram foi doce e suave, uma promessa de todos os beijos que viriam em sua vida juntos. A congregação explodiu em aplausos e até alguns dos moradores mais céticos se pegaram sorrindo diante do amor evidente entre os recém-casados. A recepção aconteceu no salão da igreja, com comida preparada pelas mulheres da congregação e música tocada por Jake Morrison, irmão do reverendo, que surpreendeu a todos com seu violino melodioso. Evangelene e Matias dançaram sua primeira valsa como marido e mulher ao som de uma melodia que Jake aprendera na juventude. E apesar da simplicidade da ocasião, tudo parecia tão mágico quanto um grande salão de festas. À medida que a tarde se transformava em noite e a celebração começava a se encerrar, Evangelene se viu do lado de fora do salão, olhando para as estrelas que surgiam no céu escurecido. Ela estava casada. Depois de 23 anos de vida, 7 deles em completa solidão, agora era esposa de alguém. Matias apareceu ao seu lado, oferecendo o casaco para protegê-la do frio da noite. "Em que está pensando, senhora? Thornton?" perguntou ele, e Evangelene se emocionou ao ouvir seu novo nome. "Estou pensando em como minha vida mudou", respondeu, se aconchegando no calor dele. "Hoje de manhã, eu era Evangelene Rose, vivendo sozinha numa cabana à beira do riacho. Agora sou Evangelene Thornton, com um marido que me ama. Parece até um sonho. É real", garantiu Matias, abraçando-a por trás. "E é só o começo, Evangelene. Temos o resto da vida para descobrir o que podemos construir juntos." Enquanto permaneciam juntos, sob as estrelas do deserto, ambos sentiram a verdade dessas palavras aquecer seus corações. Haviam se encontrado através da solidão de suas dores, e ao se encontrarem, redescobriram a esperança. "Guarde este momento", Evangelene sussurrou novamente, a frase se tornando uma espécie de oração pessoal. "Lembre-se da noite em que nos tornamos marido e mulher sob as estrelas do Arizona." Matias ouviu as palavras suaves e entendeu que ela estava criando uma lembrança para ser guardada, um instante para manter perto do coração, não importando os desafios que o futuro pudesse trazer. Ele apertou o abraço e fez sua própria prece silenciosa, pedindo que sempre se lembrassem do amor que os uniu naquela noite perfeita no deserto. O primeiro mês de vida a dois trouxe adaptações que nem Evangelene nem Matias tinham previsto. Viver juntos como marido e mulher era diferente da amizade cuidadosa que haviam construído durante a estadia inicial dele em sua propriedade. Agora, eles compartilhavam não apenas refeições e conversas, mas também a cama, as rotinas matinais e todos os detalhes íntimos do dia a dia que compõem um casamento. Evangelene nunca havia dividido seu espaço pessoal com ninguém na vida adulta e se pegava hiperconsciente da presença de Matias, de maneiras maravilhosas, mas às vezes também avassaladoras. Ela adorava acordar ao lado dele, sentir o calor do corpo de Matias junto ao seu e a segurança do braço dele em sua cintura. Mas também precisou se acostumar a ter alguém presenciando sua rotina matinal, seus momentos de distração, seus pequenos hábitos pessoais que, por 7 anos, haviam sido só dela. Por sua vez, Matias redescobria o que era considerar as necessidades e preferências de outra pessoa em cada decisão. Durante os meses de viagem após a morte de Catherine e Emma, ele se acostumara a pensar apenas em si mesmo. Comia quando tinha fome, dormia quando estava cansado, partia quando sentia inquietação.
Agora tinha uma esposa cuja felicidade era mais importante do que o próprio conforto, e se pegava constantemente pensando no que faria Evangelene sorrir. A intimidade física do casamento foi uma revelação para os dois, cada um à sua maneira. Para Evangelene, que nunca havia sido beijada antes de Matias, a descoberta do amor conjugal foi arrebatadora. Ela não sabia que seu corpo era capaz de sentir tanto, de responder tão intensamente ao toque gentil e às palavras sussurradas. Matias era paciente e carinhoso, entendendo que tudo era novo para ela, e fazia questão de que Evangelene se sentisse amada, nunca sobrecarregada. Para Matias, fazer amor com Evangelene era uma lembrança agridoce do que perdera com Catherine, mas também uma afirmação poderosa de que seu coração ainda era capaz de amar. A paixão inocente de Evangelene, sua confiança total nele, a alegria que ela demonstrava em sua conexão física, tudo isso ajudava a curar feridas que ele achava que nunca se fechariam. A rotina diária logo encontrou um ritmo confortável. Matias assumiu os trabalhos mais pesados da propriedade, consertando e melhorando a cabana, cuidando dos animais e das tarefas mais exigentes da pequena fazenda. Evangelene continuou costurando para as mulheres de Millfield, mas agora também tinha um marido para quem cozinhar, cuidar quando estava cansado e com quem conversar sobre o futuro que construíam juntos. 3 semanas após o casamento, Evangelene percebeu que estava grávida. Os sinais eram sutis no início. Um leve enjoo pela manhã, uma sensibilidade incomum a certos cheiros, um cansaço que parecia surgir do nada. Mas quando seu ciclo mensal não veio na data esperada, ela começou a suspeitar do que estava acontecendo. A possibilidade a encheu de alegria e medo em igual medida. Sempre sonhara em ter filhos, em encher a cabana vazia com vozes e risadas de crianças. Mas também sabia quantas mulheres morriam no parto na fronteira, quantos bebês não sobreviviam ao primeiro ano. A perspectiva da maternidade era, ao mesmo tempo, a realização de seu maior sonho e seu maior temor. Ela esperou mais uma semana antes de contar a Matias, querendo ter certeza antes de compartilhar uma notícia que mudaria suas vidas para sempre. Quando finalmente encontrou coragem para falar, estavam sentados juntos na varanda após o jantar, assistindo ao pôr do sol pintar o deserto de dourado e carmim. "Matias", disse ela, a voz quase um sussurro, "acho que vou ter um bebê." Ele ficou completamente imóvel ao lado dela, e por um instante Evangelene temeu que ele não estivesse feliz com a notícia. Então Matias se virou para olhá-la, e ela viu nos olhos cinzentos dele um misto de espanto, alegria e uma sombra de dor antiga. "Tem certeza?" perguntou ele, a voz carregada de emoção. "Tão certa quanto posso estar sem ver o doutor." "Henderson", respondeu ela. "Todos os sinais estão aí." Matias ficou em silêncio por um longo tempo, e Evangelene percebeu que ele lutava com sentimentos complexos. Sabia que ele pensava em Emma, a filha que perdera, e se perguntava se conseguiria amar outro filho, sabendo o quão rápido tudo pode ser tirado. "E como você se sente com isso?" perguntou ele finalmente. "Assustada", admitiu Evangelene. "Mas feliz. Muito feliz, Matias. Esperei tanto por isso. Sempre quis ter uma família, mas morro de medo de que algo dê errado." Ele pegou a mão dela, entrelaçando os dedos. "Nada vai dar errado", disse ele, e Evangelene percebeu que ele tentava convencer a si mesmo tanto quanto a ela. "Vamos tomar todos os cuidados, buscar o melhor atendimento possível. O Dr. Henderson já fez metade dos partos deste território e nunca perdeu uma mãe ou um bebê." Nos dias seguintes, à medida que a realidade da gravidez se firmava, Evangelene se pegava pensando constantemente no bebê que crescia dentro dela. Colocava a mão sobre o ventre ainda plano e tentava imaginar como seria a criança. Se teria seus cabelos escuros ou os olhos cinzentos de Matias. Se seria um menino para ajudar o pai na fazenda ou uma menina a quem ela pudesse ensinar a costurar e cozinhar.
Matias, por sua vez, lutava com seus próprios sentimentos sobre a paternidade que se aproximava. Parte dele se alegrava com a perspectiva de segurar um filho nos braços novamente, de ser pai de alguém que cresceria conhecendo seu amor e proteção. Mas outra parte estava apavorada com a vulnerabilidade de amar tão profundamente, de abrir o coração para a possibilidade de uma nova perda. Ele passou a trabalhar com ainda mais afinco para melhorar a casa e a propriedade, movido pela necessidade de oferecer o ambiente mais seguro possível para a esposa e o filho que estava por vir. Reforçou a fundação da cabana, instalou janelas melhores e até começou a planejar uma ampliação que serviria de quarto para o bebê. A notícia da gravidez de Evangeline se espalhou por Millfield com a mesma rapidez que o noivado. A reação foi extremamente positiva. Gravidez era vista como o desfecho natural e esperado do casamento, e até mesmo aqueles que haviam sido céticos quanto ao casamento apressado ficaram satisfeitos ao ver a união dando frutos tão rapidamente. A senhora Abernathy começou a separar itens especiais na loja, tecidos macios para roupas de bebê, sabonetes suaves e outras necessidades para a chegada da criança. A senhora Patterson se ofereceu para ajudar Evangeline a costurar um enxoval completo, compartilhando sua vasta experiência com roupas de recém-nascido. Até o rabugento Jake Morrison se dispôs a entalhar um berço para o bebê, usando madeira de uma árvore que crescera ao lado da igreja por mais de 30 anos. O Dr. Henderson confirmou a gravidez e declarou que mãe e bebê estavam saudáveis. Estimou que a criança nasceria no final da primavera ou início do verão, o que lhes daria tempo suficiente para se prepararem para o parto. Só garanta que ela descanse bastante, coma bem e não faça esforço pesado, recomendou o doutor. Henderson. Com a chegada do inverno e o avanço da gravidez de Evangeline, ela e Matias se aprofundaram ainda mais nos papéis de marido e mulher, de futuros pai e mãe. As pequenas adaptações do início do casamento pareciam menos importantes agora que o foco era o futuro que estavam construindo juntos. Nas noites frias, sentavam-se ao lado da lareira. Matias lia em voz alta enquanto Evangeline costurava pequenas roupinhas para o bebê que estava por vir. Às vezes ele pousava a mão sobre a barriga crescente dela, maravilhado com a vida que se desenvolvia ali, e ela cobria a mão dele com a sua, compartilhando o milagre da criação com o homem que amava. Guarde esses momentos, ela sussurrava durante as noites tranquilas. Lembre-se do inverno em que esperávamos nosso primeiro filho. Matias, que aprenderá a valorizar o hábito da esposa de marcar momentos especiais com palavras suaves, apenas assentia e guardava a lembrança no coração, entendendo que aqueles eram dias dourados, que um dia olhariam para trás com saudade. Capítulo 9. O nascimento e novos começos. A primavera chegou cedo, em 1848, trazendo flores silvestres que coloriram o deserto e a expectativa de uma nova vida em mais de um sentido. A gravidez de Evangeline transcorrera sem problemas durante o inverno, e em abril ela já estava com o ventre grande, ansiosa pela chegada do bebê. Matias havia terminado a ampliação do quarto do bebê, criando um cômodo ensolarado com janelas voltadas para o leste, para receber a luz da manhã. Pintou as paredes de um amarelo suave, que serviria tanto para um menino quanto para uma menina. Jake Morrison entregou o berço prometido, entalhado com desenhos delicados de flores do deserto e pequenos animais. Evangeline passou as últimas semanas da gestação dando os toques finais no enxoval, costurando pequenos vestidos e mantas com o mesmo cuidado que dedicava a todos os seus trabalhos de agulha. Suas mãos agora se moviam mais devagar, pois se cansava com facilidade, mas o trabalho lhe trazia satisfação e ajudava a acalmar os nervos diante do parto iminente. O trabalho de parto começou numa manhã de terça-feira.
no final de abril, com contrações leves que Evangelene inicialmente confundiu com as dores nas costas que a incomodavam há semanas, mas à medida que as dores se intensificaram e se tornaram regulares, ela percebeu que a hora havia chegado. Matias montou em Thunder e foi até a cidade buscar o doutor. Henderson, enquanto a senhora Patterson veio ficar com Evangelene nos estágios iniciais do parto. A mulher mais velha já tinha ajudado em muitos nascimentos e trouxe consigo a calma e a confiança de quem sabe o que faz. Primeiros bebês demoram mesmo, garantiu a senhora. Patterson, enquanto caminhavam devagar pela cabana, o movimento ajudando a aliviar o desconforto. Está tudo correndo normalmente. Seu corpo sabe o que fazer. O trabalho de parto se estendeu pelo dia e entrou pela noite, com Matias andando de um lado para o outro na sala, ansioso, enquanto as mulheres trabalhavam no quarto. O Dr. Henderson chegou ao entardecer, examinou Evangelene e disse que tudo estava indo bem, mas devagar. Pode demorar mais algumas horas, avisou a Matias. Por que não tenta descansar um pouco? Vai precisar de forças quando o bebê chegar. Primeiros bebês costumam demorar, disse ele durante o exame de Evangelene. Mas está tudo perfeitamente normal. Mas descansar era impossível para Matias. Cada gemido de dor vindo do quarto fazia com que ele quisesse arrombar a porta e, de alguma forma, tomar para si o sofrimento da esposa. Ele se lembrava do parto de Catherine com Emma, lembrava-se da mesma sensação de impotência, e essas memórias só aumentavam sua ansiedade. Já era quase meia-noite quando o doutor. Henderson finalmente saiu do quarto, as mangas arregaçadas e um sorriso cansado, mas satisfeito no rosto. Parabéns, Matias, disse ele. Você tem um filho saudável e sua esposa passou muito bem. Está cansada, mas está ótima. Matias sentiu as pernas fraquejarem de alívio. Posso vê-los? Claro, mas vá com calma. Os dois estão exaustos. Matias entrou no quarto e encontrou Evangelene recostada em travesseiros, segurando um pequeno embrulho enrolado em uma das mantas que ela mesma costurou durante o inverno. Ela olhou para ele com olhos cansados, mas radiantes, e o coração de Matias quase parou diante da expressão de pura alegria no rosto dela. Conheça seu filho, sussurrou ela, colocando cuidadosamente o bebê nos braços dele. Matias olhou para o rostinho vermelho, os punhos minúsculos se agitando no ar, o cabelo escuro já começando a enrolar nas pontas. O bebê era perfeito, lindo, um verdadeiro milagre. Segurá-lo trouxe de volta todo o encanto que sentira ao ver Emma nascer, mas agora sem a sombra da dor que marcava aquelas lembranças. Ele é lindo, disse Matias, a voz embargada pela emoção. Igual à mãe. Como vamos chamá-lo? Perguntou Evangelene, embora já tivessem discutido várias possibilidades durante a gravidez. Matias estudou o rosto do filho, pensando em recomeços, em novas esperanças, no futuro que aquele bebê representava para eles. Que tal Samuel? Sugeriu. Significa ouvido por Deus, e acho que nossas orações foram mesmo atendidas. Samuel Thornton, repetiu Evangelene, testando o som do nome. Eu gosto. Samuel será. As semanas seguintes passaram em um turbilhão de noites sem dormir e um amor avassalador. Samuel era um bebê saudável, de pulmões fortes e apetite voraz, e ambos os pais estavam completamente encantados por ele. Evangelene mostrou-se uma mãe natural, intuitiva quanto às necessidades do filho e infinitamente paciente com suas demandas. Matias descobriu que ser pai pela segunda vez era diferente da primeira. Com Emma, era jovem e se sentia sobrecarregado pela responsabilidade. Agora, mais maduro, conseguia simplesmente aproveitar o filho, sem se preocupar tanto se estava fazendo tudo certo. O povo de Millfield recebeu o pequeno Samuel com entusiasmo, trazendo presentes e oferecendo ajuda durante a recuperação de Evangelene. Até mesmo aqueles que haviam sido céticos quanto ao casamento apressado se renderam à felicidade evidente da nova família.
A senhora Abernathy tricotou um lindo cobertor de lã azul. O Dr. Henderson declarou Samuel o bebê mais saudável que já havia trazido ao mundo. O reverendo Morrison o batizou na mesma igreja onde seus pais se casaram, com metade da cidade presente para testemunhar o momento. Com a chegada do verão, Samuel cresceu de um recém-nascido frágil para um bebê rechonchudo e sorridente, e Evangelene e Matias se adaptaram ao ritmo da vida em família. Os dias eram cheios do caos, gostoso que um bebê traz para casa. Mamadas, trocas de fraldas, cochilos aconchegados e o constante encanto de ver o filho descobrir o mundo ao redor. Numa noite de final de junho, enquanto sentavam na varanda assistindo ao pôr do sol e Samuel dormia tranquilo nos braços da mãe, Evangelene refletiu sobre o quanto sua vida havia mudado em pouco mais de um ano. "Você se lembra?" disse ela a Matias. "Quando você chegou aqui, eu era tão sozinha, tão convencida de que sempre seria assim." "Eu me lembro", respondeu Matias, passando a mão suavemente na bochecha macia de Samuel. "Eu estava fugindo da minha dor, certo de que nunca mais seria feliz." "E agora olhe para nós", disse Evangelene, a voz cheia de admiração. "Temos um ao outro, temos Samuel, temos um futuro cheio de possibilidades." Matias se inclinou e beijou a testa dela. "Você me salvou, Evangelene. Você e Samuel. Vocês me mostraram que o amor não termina com a perda, que o coração pode se curar, crescer e amar de novo." "Nós salvamos um ao outro", ela corrigiu com doçura. "E agora temos esse menino lindo para amar, proteger e criar juntos." Como se sentisse que era o assunto da conversa, Samuel abriu os olhos e olhou para os pais com aquela expressão séria que só os bebês têm, como se entendessem muito mais do que imaginamos. "Guarde este momento", Evangelene sussurrou, a frase que se tornara seu jeito de marcar os tempos mais preciosos da vida a dois. "Lembre-se da noite em que sentamos com nosso filho e contamos nossas bênçãos sob as estrelas do deserto." Matias sorriu ao ouvir as palavras familiares, entendendo agora que ela estava criando um tesouro de memórias, momentos que os sustentariam diante de qualquer desafio futuro. E ao olhar para a esposa e o filho, ambos perfeitos e preciosos além das palavras, soube que, acontecesse o que acontecesse, enfrentariam juntos. A mulher que nunca soubera o que era um abraço, tornou-se esposa e mãe, e seu abraço era agora o centro do mundo de uma família cheia de amor. O viúvo silencioso, que carregava a dor como uma pedra no peito, aprendeu a sorrir de novo, a ter esperança, a acreditar no amanhã. Juntos, criaram algo belo a partir da solidão compartilhada. E enquanto as estrelas começavam a surgir no céu escuro, sobre o lar no deserto, sabiam que a história de amor deles estava apenas começando. Ao longe, um coiote uivou para sua companheira através da vasta paisagem do Arizona, e o som parecia ecoar a paz daquela pequena família na varanda, segura em seu círculo de amor, pronta para todas as aventuras que a vida ainda traria. A história deles continuaria por muitas estações, muitos desafios e alegrias. Mas aquele momento, aquela noite perfeita, com o filho recém-nascido dormindo entre eles, sempre seria lembrada como a noite em que a felicidade deles pareceu tão infinita quanto o céu estrelado do deserto acima de suas cabeças.